Nós vamos compartilhar a palavra de Deus sobre a espera do noivo. Nos últimos dias eu estava lendo o livro de Apocalipse e Deus, como o Senhor foi falando comigo à medida que João ia descrevendo os seus relatos sobre Cristo, sobre o encontro da igreja com Cristo. E Deus foi trazendo ligações de vários textos bíblicos e o Senhor me levou a refletir sobre pelo que eu tenho feito as coisas que eu faço, pelo que é que eu tenho trabalhado. E eu também quero te convidar a refletir comigo a mesma reflexão que o Senhor me levou a ter. Eu quero te convidar a ter. Quais são os teus propósitos? O que te faz sair da sua casa e vir para o culto de domingo? O que te faz levantar e trabalhar, além de ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Quais são os teus almejos? Quais são os teus anseios? E o Senhor, Ele falou comigo dentro do livro de Apocalipse sobre isso. Quais são os seus anseios? Será que realmente esperamos pelo nosso noivo? E eu quero te convidar a abrir a palavra na carta de Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que é nos falado aqui. Já que está em Cristo, buscai, pensai, esquecer das coisas dessa terra. Amados, isso é muito difícil. Por quê? Porque nós somos gerados, criados, nós crescemos com sonhos e planos terrestres. Não é verdade? Você que é pai e mãe, você vira para o seu, fala para ele assim: você já sabe para o que vai fazer faculdade? Qual é a sua meta de vida? Minha filha, meu filho. Não é assim? Porque nós somos estimulados a buscar as coisas dessa terra. Isso não é errado, desde que Cristo esteja no centro da nossa vida, porque a palavra nos fala ao contrário. Nós podemos sim buscar as coisas dessa terra, mas o nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração deve estar naquele grande dia. Pelo que o Senhor nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Lá no Jardim do Éden, nós vimos o início deste relacionamento de Deus com o homem. Mas o pecado entrou e depois do início do pecado até o final do livro de Apocalipse, o Senhor ele vai nos mostrando o resgate que Ele traz para restaurar o relacionamento de Deus com o homem. Lá no final do livro de Apocalipse, próximo ao capítulo 19, se não me engano, o que acontece? Jesus vem buscar a sua noiva. Então, qual é o propósito da noiva? Qual é o meu propósito no Senhor, enfim? Estar com Cristo. Esse é o nosso anseio. Nós precisamos levantar de manhã e no nosso coração declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a gente sabe que não é bem assim. A gente levanta de manhã, a gente ora: meu Deus, me ajuda a suportar mais um dia. Às vezes, na hora do almoço, a dona de casa, ela simplesmente termina o almoço, termina tudo e vai para o quarto, porque ela só quer ter um momento, porque ela já está estafada de tudo, daquela rotina. Eu quero te dar mais um exemplo no casamento. Quando nós estamos namorando, apaixonados, nós saímos,
Aí na despedida é aquele momento doloroso, porque para nós faz bem estar ao lado do nosso amado. Aí você fica ali, você olha, mas você não quer ir embora. Mas aí você casa, aí você quer mandar embora. Por quê? Porque a rotina abafa a paixão. E a vida na igreja é relacionamento. Da igreja com Cristo também acontece. Vamos ser sinceros. Qual foi a última vez que você foi movido pelo anseio de encontrar com seu noivo? Às vezes nós, como igreja, somos movidos por tudo. O líder da célula, ele faz visita, ele trabalha para multiplicar a célula. Mas dificilmente você faz todas as coisas pensando em estar se preparando para ser aprovada para o grande encontro. Isso fala das nossas motivações. Eu gostaria de te convidar a abrir Mateus 25:1. Precisamos nos preparar. E neste texto de Mateus fala sobre as 10 virgens. Porque o Senhor, Ele quer vir encontrar a sua noiva. E eu tenho certeza que nós seremos essas 5 virgens que chegaram ao encontro do noivo preparada. Amém? Porque elas ansiavam por este encontro. Era o que mais importava para elas. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quando o Senhor me levou a meditar nesse texto, eu estava lendo Apocalipse, refletindo sobre aquele grande encontro. Neste texto, eu quero destacar 2 elementos. O primeiro é a candeia. Por ser um instrumento muito antigo, talvez você não tenha noção como ele é. Alguém aqui tem noção ou conhece? Mas para você ter uma noção do que ele serve, ele tem a mesma função que a lamparina, que é usado nas roças. Mas ele tem uma parte oval e uma ponta segura. E quem já viu ou assistiu o filme de Aladim, se você pesquisar sobre a lâmpada do Aladim, é parecido, só que não tem a tampa em frente e em cima, que tampa o buraco, porque é onde tem o pavio e o azeite. O Senhor me levou a pesquisar sobre essa candeia. E você sabe como é feito o pavio? O pavio ele é feito por pedaços de barbante ou de tecido que são torcidos, untados com cera. E assim ele pode ser usado. Vamos analisar de novo?
pedaços de tecido que são torcidos. Olha o processo aí. A candeia não era apenas um utensílio para que ela estivesse ali esperando o noivo. A candeia falava sobre o estilo de vida que aquela noiva tinha. Esse ato de torção nos fala de um trabalho de Cristo em nossas vidas. E o Senhor logo me lembrou de Jeremias. Olha as conexões. O que acontece em Jeremias? O Senhor visita o profeta e fala assim: desce à casa do oleiro. E aí ele desceu. Chegando lá, ele viu o oleiro trabalhando. Quem já viu Ghost? Hoje é dia dos filmes. Ghost. Mas tem um negócio assim no meio e a pessoa fica lá moldando barro. Naquelas partes tem que passar para frente, viu, gente? Não pode ver. Então, tá lá moldando barro. E o que aconteceu com aquele barro? Ele se quebrou. E o Senhor fala para o profeta: acaso eu não tenho poder de quebrar o vaso? Por um acaso pode o vaso olhar para o oleiro e falar: não, tá bom, eu estou ótima assim, Jesus. Ó, que lindo, me deixe aqui. O Senhor falou para o profeta: acaso o vaso tem algum poder de escolha? É isso que fala lá em Jeremias. E isso traz uma conexão sobre essa torção para preparar o pavio. Porque o Senhor, Ele tem um propósito para a candeia. Mas a candeia, ela tem que ter o pavio correto. Porque se você coloca simplesmente um pedaço de barbante, o que vai acontecer? Ele vai se queimar fácil. Ele vai iluminar por muito tempo? Não. Então, há um preparo. Para ser luz, é preciso deixar se moldar. Para ser luz, é preciso deixar o Senhor trabalhar em nós. Como o oleiro pega aquele vaso e ele amassa, ele aperta. De repente o vaso já está quase pronto e acontece alguma coisa, uma rachadura, um formato que não ficou legal. O oleiro olha e fala assim: vou fazer tudo de novo. E ele amassa tudo de novo. Este é o processo do Senhor nas nossas vidas. Este processo de torção é permitido através das tribulações e as provações que Deus permite em nossas vidas, para nos quebrantar. Não é para trazer humilhação. O cristão, ele tem que ter entendimento das coisas que Deus permite. É para trazer quebrantamento. O vaso, ele não tem escolha quando está nas mãos do oleiro. Ele simplesmente se deixa moldar. E Deus logo me lembrou que Jesus nos disse o propósito da candeia. Vamos abrir lá? Qual é o propósito da candeia? Em Lucas 8, versículo 16. Nós aprendemos sobre o pavio. Agora que você tem o pavio, a candeia está pronta. E Jesus, Ele nos fala deste propósito quando eu fui estudar. Porque não adianta você só simplesmente ter uma candeia. Essa candeia tem que ser utilizada por propósito dela. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Você tem a candeia e você precisa colocar ela no lugar apropriado, para que tudo ao seu redor se ilumine. Agora imagine, você acha aquele objeto tão lindo e você deixa ele de enfeite. Mas você não vive no século 21. Você está há séculos atrás, que não tem energia. E deu 7 horas da noite, você não encontra mais nada na sua casa. Mas você usa a candeia apenas como
objeto de decoração. A candeia está sendo utilizada para um propósito certo? Não. Quem é a candeia, igreja? Somos nós. Seja luz, igreja. Você é esta candeia. Uma vez que você aceita o processo do pavio na sua vida, seja luz. Seja luz. Não vá para o trabalho achando que ali naquele ambiente você só está lá para ganhar o seu dinheiro. Seja luz. Não faça o convívio da sua família com estafa. Tem gente que não tem prazer. Eu vim porque senão minha mãe ia me atormentar. Eu vim porque senão minhas irmãs iam pegar o WhatsApp e mandar mensagem até não sei o quê. Não é assim que acontece? Vá com um propósito, seja luz. Nós, como líderes de célula, nós precisamos ser luz na vida das pessoas que frequentam as nossas células. Tem muita gente se escondendo. Você é candeia, seja luz. A candeia, sem produzir luz, ela não alcança o seu propósito. E o cristão, sem produzir Cristo, não alcança o propósito. Precisamos ser luz. Deixe que a luz de Deus brilhe através de você. Nós temos muitos cristãos com medo de ser luz. Porque já foram luz uma vez e estão frustrados. E aí, está lá apenas como enfeite. Seja luz. A candeia é para iluminar. E nós temos um segundo elemento nessa parábola, que é o azeite. Como é feito o azeite? Ele é um fruto da oliveira. A azeitona, ela é esmagada. E ali sai o líquido. E esse ato de constrição não pode amassar o caroço. Porque senão, aquele líquido fica ruim. Olha aí. Não existe nada na Bíblia por acaso, igreja. E então, vamos continuar. Aí eles tiram o líquido. E eles colocam água quente. E novamente põem para descansar. E aí eles espremem de novo. E colocam para descansar. E aí acontece o processo da decantação. Eu não sou expert na escola, mas eu vou explicar. Vamos imaginar que esse líquido está sujo. Então, quando você deixa ele descansar, vai descer toda a impureza. E assim, o líquido que está em cima, ele é retirado. E assim é produzido o azeite puro. Esse azeite era utilizado. Esse azeite. Essa transformação da azeitona para o azeite nos lembra muito do processo do pavio, não lembra, igreja? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo tire de nós o azeite. Por que o Espírito Santo? O homem não tem capacidade. Esse processo de esmagar não pode ser o caroço. O homem não tem jeito com isso, não. Às vezes a gente vai conversar com um discípulo nosso, a gente acha que 2 horas de bate-papo, sentamos, lanchamos, jantamos, aí acabou, levantou, está todo mundo transformado, nunca mais ninguém tem problema, glória a Deus. É assim? Não é. O homem estraga o propósito. Quando a mulher, ela quer mudar o marido, ela estraga o casamento. Quem transforma é Deus. É Deus que tem este poder de esmagar a azeitona sem apertar o caroço. É Deus. Então, precisamos deixar que Deus faça esse processo em nós.
Precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme dia após dia. Este processo do azeite, ele é dolorido, porque é diferente do processo do pavio em uma questão. No processo do pavio, você só é torcido. No processo do azeite, você é transformado. Você larga de ser azeitona e se torna um azeite. Então Deus, Ele quer nos transformar. E tem muito crente num ciclo vicioso. Só está passando pelo processo do pavio, só tem luta, só tem tribulação. Porque na hora que Deus quer transformar a sua vida, você vira para Jesus e vira para o Espírito Santo, que não invade, não faz nada à força e fala o quê? Espera aí, não estou pronto. Não, deixa eu aqui, não consigo. E aí o ciclo vicioso. Só torção na vida, só tribulação, porque não aceita o processo do azeite. Está tudo junto. O pavio e o azeite. Se você acende uma candeia sem azeite, o que acontece? Rapidamente o fogo vai consumir o barbante e ele vai se apagar. Não é verdade? Quando tem azeite, ela vai iluminar por mais tempo. Vocês estão entendendo o processo dessa noiva? Essa noiva que Deus quer vir buscar. Essa noiva que aceita os processos de torção na vida, mas também aceita os processos de transformação. Só o Espírito Santo transforma. E lá em Êxodo, sabe o que é que Deus fala para Moisés? Ele fala assim: separe o azeite puro. Também é utilizada a linguagem azeite batido. Aquele azeite especial. E traga ele pro tabernáculo. E ele vai iluminar o tabernáculo diariamente e nunca se apagará. Olha a constância aí, igreja. E Deus separa um grupo para cuidar deste processo no tabernáculo, porque não poderia se acabar. Quando o azeite estava acabando, então eles iriam lá e colocavam novamente, porque nunca poderia se apagar. Isso nos fala sobre constância. Estar sempre estável no processo de transformação. Porque ninguém é transformado de um dia para o outro. A transformação, ela é diária, é de glória em glória. A gente não acorda amanhã e simplesmente vencemos todas as nossas dificuldades. Às vezes a gente passa anos lutando contra as nossas próprias dificuldades. E isso às vezes mexe conosco, porque quem já tem entendimento da palavra se cobra muito. Por que eu ainda não mudei? Por que eu ainda erro nessa parte? E a gente se cobra, e a gente se frustra com a gente mesma, porque nós queremos ser transformados de um dia para o outro, porque nós temos um sonho, nós temos um propósito. Mas nós não entendemos que Deus tem processos. É constantemente, é diariamente. A transformação, ela é dia após dia. Isso fala de relacionamento diário. Nós não vamos mudar de um dia para a noite, a não ser que Ele queira. E lembra que Ele é o oleiro? Ele tem um jeito. Então, se Ele quiser fazer devagarzinho, Ele vai fazer devagarzinho. Porque Ele sabe a hora que você vai estar pronto. Mas é constantemente. Também sobre o azeite, Jesus vive esse processo. Olha isso, igreja. Antes de Jesus ser preso, para onde Ele foi? Para o Getsêmani.
Getsêmani era o Monte das Oliveiras. Getsêmani significa lugar de amassar. Para onde Jesus foi? Para a prensa do azeite. Qual foi a oração que Jesus reproduziu? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus passou pelo processo do azeite para nos mostrar que nós também precisamos passar. Tem muito cristão querendo desfrutar da presença do noivo sem passar por Getsêmani. Isso nos fala de lugar de renúncia. Para receber o fogo tem que viver uma vida de renúncia. Jesus abriu mão para cumprir a vontade do Pai. E ele sabia do que iria acontecer, porque ele suou gotas de sangue. Esse processo de transformação dói. Ele dói, porque nós sabemos que não é fácil sair de um lugar e ir para outro. Não é fácil alcançar este processo de transformação. Nesta parábola, quem é você? As 5 virgens preparadas, elas carregavam as marcas de uma vida gasta para ser encontradas pelo noivo prontas. A candeia refletia sobre elas: Senhor, eu passei pelo processo do pavio. E o azeite falava para também: Senhor, eu aceitei a transformação, eu passei por Getsêmani, eu suei gotas de sangue. Senhor, eu estou pronta. Não era apenas um objeto, igreja. Quando Jesus nos falou dessa parábola, não foi simplesmente para falar que uns serão deixados e outros serão levados. Mas Ele nos deu essa palavra para nos mostrar como ser levados. Tem a candeia e o azeite. Um precisa do outro. A missão da candeia depende do azeite. E tem muita gente só no processo da candeia. Precisamos do azeite. Porque senão o fogo vem e ele se apaga. E aí passa mais um mês, o fogo vem e ele se apaga. Precisamos do azeite. O que diferencia um grupo de noiva do outro é o azeite. Aonde há azeite, a manifestação do poder do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo fica sobre a candeia. Porque ali tem o azeite, sinal de transformação. E eu quero te falar, igreja, que foi o agir do Espírito Santo que pegou um caçula, pastor de ovelhas, e o transformou em um grande rei. Que foi o agir do Espírito Santo que pegou uma sobrinha criada pelo seu tio, simples, e a tornou como rainha. Rainha para salvar o seu povo. E foi a ação do Espírito Santo que pegou uma adolescente rebelde e extremamente pornográfica e a fez se tornar uma pastora. E eu quero te falar que é a ação do Espírito Santo que te tirou da onde você estava e te vai levar a estar ao encontro do seu noivo. Então hoje, igreja, hoje é o dia de você ter uma convicção. Você estará com seu noivo. E a partir de hoje, esse vai ser o almejo da sua alma.
Você não mais vai fazer as coisas para ser reconhecido por homens. Você vai fazer que o seu dia a dia seja gerado para estar preparado para o seu noivo. Quando você estiver no trabalho e você saber que o seu patrão foi uma pessoa grosseira, uma pessoa extremamente estúpida, uma pessoa que sinceramente você olha para ele e fala assim, eu não sei como que ele é patrão. Você vai olhar para ele e vai pensar que você não vai suportá-lo para ganhar um aumento no fim do mês. Você vai olhar para ele e vai falar, você vai me levar para o meu noivo. Porque é passando por você que eu vou ser transformado. E você também vai olhar para toda a rotina que existe na nossa vida cristã. E vamos falar a verdade, é complicado, não é verdade? Tem problemas. Tem hora que você olha assim e fala, meu Deus do céu, por que o Senhor inventou a igreja? Por quê? Para nos deixar preparadas para o encontro do nosso noivo. Você vai começar a olhar para a sua rotina diferente. Porque você não está passando pelo que está passando simplesmente para ganhar coisas terrenas. Olha o que o Senhor nos fala em Colossenses. Esquecendo das coisas terrenas e buscando as coisas lá do alto. Porque é lá que está o nosso amado. E nós vamos tirar toda a motivação errada do nosso coração e ansiar pelo nosso amado. Nós precisamos buscar este encontro com o nosso amado. Reflita qual foi a última vez que você realmente desejou estar com seu amado. Não aqui, porque nós queremos um desfrute da presença de Deus para suportar o amanhã. Eu estou falando em estar com Ele na eternidade. Em estar com Ele. Não precisa abrir lá em Pedro, 2 Pedro 3, versículo 13. Eu vou ler para vocês, fala assim. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Vamos parar de nos preocupar com as coisas deste mundo? Vamos parar de nos preocupar com os problemas que a nossa alma é afligida, igreja? Vamos aquietar a nossa alma, para que assim nós possamos descansar no nosso Pai. Aquietar a nossa alma, para que nós possamos ansiar o nosso melhor encontro.